Meu nome é Maine Fernandes, eu sou do CIER, o Conselho Institucional dos Alunos de Relações Internacionais Independente da Unip. Hoje a gente vai entrevistar a Adriana Alvarenga, que é coordenadora da Unicef aqui em São Paulo. Bom dia, Adriana. Tudo Bom bem? dia, Maine. Tudo bem, e você? Adriana, você poderia se apresentar para a gente, falar um pouco sobre a sua formação, sobre qual é o seu caminho até chegar como coordenadora da Unicef? Quanto tempo você já está como coordenadora? Claro. Bom, então eu sou Adriana Alvarenga, eu sou formada originalmente em jornalismo e em publicidade. Então, o meu nascedor, o meu nascimento é na área de comunicação. Mas depois, ao longo da minha trajetória, eu fui me especializando na área de políticas públicas. Então, eu estudei na Universidade de Brasília, depois na Fundação Getúlio Vargas, e toda a minha trajetória foi sendo conduzida para essa área de direitos da criança e do adolescente. Eu comecei a minha trajetória na área social numa organização chamada GIF, que é Grupo de Institutos, Fundações e Empresas. São organizações que investem, que fazem investimento social privado no Brasil. E depois de lá, eu fui para o Unicef. Eu comecei na área de comunicação, tanto no GIF quanto no Unicef. E aí no Unicef eu comecei em Brasília, no nosso escritório nacional, e depois eu vim para São Paulo. Fiquei um bom tempo ainda na área de comunicação e depois já tem quase 3 anos que eu estou na coordenação do escritório aqui em São Paulo. Então, a minha trajetória começa pela área de comunicação e depois vai se direcionando para essa área, de políticas públicas. Eu estou já há 18 anos no Unicef, então, dentro do Unicef já cuidei de diversas áreas, né, de comunicação, de parceria com organizações do setor privado, de projetos em diversas áreas, né? Então, a oportunidade que essa organização dá de você fazer de você atuar em diversas frentes é enorme. Então, essa é um pouco a minha trajetória. Ah, tá bom. É, inicialmente, eu queria que você me desse um panorama geral sobre o âmbito de atuação do Unicef e sua abordagem aqui no Brasil. Tá bom, o Unicef é o Fundo das Nações Unidas para a Infância, é o braço da ONU, né, para os direitos das crianças e dos adolescentes. Então, o que nós fazemos é trabalhar pela garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes, concentrando a nossa energia, os nossos investimentos naqueles que são mais vulneráveis. Porque no Brasil, a gente tem uma série de avanços na área da infância e da adolescência, mas milhares de crianças foram ficando para trás, né, ao longo da nossa história. Então, o foco do Unicef está justamente nessas crianças que foram ficando para trás, as crianças que ficaram fora da escola, que são vítimas de trabalho infantil, que não têm acesso aos serviços de saúde de qualidade, que são vítimas de violência, e por aí afora. A gente atua no Brasil, nós temos 10 escritórios, e a nossa atuação se dá principalmente em 3 territórios: no semiárido brasileiro, na Amazônia e nos grandes centros urbanos. Então, com isso, a gente está em cerca de 2.000 municípios, atuando muito diretamente com os governos, principalmente, né, com os governos municipais, para ajudar a melhorar as políticas públicas para a infância e adolescência, de forma, então, que essas políticas públicas priorizem as crianças e os adolescentes mais vulneráveis. É, eu gostaria de saber como funciona o processo de financiamento da Unicef e como as pessoas comuns, como eu, podem contribuir de forma financeira e voluntária nos seus projetos.
A gente tem algumas formas de financiamento dos nossos projetos. Então, as empresas nos apoiam, as organizações internacionais, alguns organismos internacionais. A gente recebe uma parte dos nossos recursos da nossa sede, né, da sede do Unicef que fica em Nova York, e de países que hoje já não precisam investir diretamente nos seus próprios países, mas que podem apoiar outros que ainda precisam desse investimento, como é o caso do Brasil. E a gente tem muito forte, principalmente no Brasil, o apoio de pessoas físicas. Então, cada ajuda de pessoas físicas conta muito nesse processo de somar, né, os recursos para a atuação, para apoiar as crianças e os adolescentes que precisam de educação, de saúde, de proteção. Então, a gente tem alguns canais para doação, né? Então, as doações podem ser feitas pela internet, né, diretamente pelo site do Unicef, unicef.org.br, e a gente tem o atendimento pelo telefone, né, o 0800 do Unicef, em que a pessoa pode ligar e fazer diretamente a sua doação. Além disso, tem algumas campanhas específicas que o Unicef faz, né? Que as pessoas são convidadas por meio das redes sociais, por meio de telemarketing, enfim, uma série de alternativas para que as pessoas possam colaborar. Ah, entendi. Tem algum projeto da Unicef que vise erradicar a evasão escolar e o trabalho infantil no Brasil? Tem essas duas questões são muito atreladas, né? Então, a gente tem na área de educação duas iniciativas que são complementares e que têm um pouco esse objetivo que você traz. O primeiro é o que a gente chama de busca ativa escolar. Então, é uma iniciativa que trabalha também com os municípios, né, com os diversos atores do município, para identificar e ir atrás daquelas crianças que estão fora da escola. Isso acontece por meio do trabalho conjunto dos diversos atores do município. Então, o assistente social, o agente de saúde, os educadores, mas também o conselho tutelar, as próprias famílias, as comunidades, enfim, é um papel coletivo, né, uma força coletiva que se soma para que as crianças sejam identificadas e voltem para as escolas. Uma vez que elas estão nas escolas, elas precisam permanecer. Então, tem uma iniciativa complementar que se chama Trajetórias de Sucesso Escolar, que é uma iniciativa de trabalho muito mais forte com a escola para que a criança e o adolescente permaneça na escola, mas também aprendendo, né? Então, a gente tem no Brasil muitas crianças e adolescentes que estão atrasadas, né, com relação à série, ao ano em que elas deveriam estar com relação à sua idade, e aí, então, é um estímulo, um apoio do Unicef para que diversas iniciativas sejam implementadas para que as crianças e os adolescentes possam aprender na idade certa. Isso tem a ver com o esforço do professor, do coordenador, da família, do assistente social que atende no horário complementar à escola, enfim, de novo, é uma somatória de esforços. Então, essa é toda a estratégia na área de educação, né, e de enfrentamento à evasão escolar. Muitas vezes a criança ou adolescente está fora da escola porque está trabalhando, ou porque já estava fora da escola, acaba indo para o trabalho infantil desprotegido, irregular, enfim. Então, a gente tem uma parceria com o Ministério Público do Trabalho, em que a gente já trabalha nessa frente de enfrentamento ao trabalho infantil. E aí, de novo, são esforços coletivos, né, para identificar essas crianças que estão no trabalho infantil e devolvê-las para o trilho, né, ou seja,
as crianças têm que estar na escola, têm que estar aprendendo, têm que estar protegidas pela família, têm que estar atendidas pelos serviços de assistência social, pelas organizações não governamentais que atendem na comunidade, enfim, é todo o arcabouço de proteção a essa criança e adolescente. Então, isso no caso da criança que já está no trabalho. E tem também todo o trabalho de prevenção, né? Então, o trabalho infantil é só uma das formas de violência contra a criança e adolescente. Geralmente, ele já passou por várias outras formas de violação até chegar ao trabalho. Então, tem todo um trabalho de prevenção para que a família esteja fortalecida, para que a criança e o adolescente estejam na escola, nas atividades esportivas, nas atividades culturais, ou seja, um conjunto de ações para que eles estejam para que eles não sejam empurrados para o trabalho infantil. Né? Realmente. Adriana, no cenário que a gente vê mundialmente hoje, que tem muito imigrante de país em país, e aí, segundo o IBGE, de 2010 a 2018, aproximadamente 500 mil pessoas migraram para o Brasil, se estabeleceram aqui. Como a Unicef trabalha para a proteção e para o acesso à educação dessas crianças e adolescentes imigrantes, é da mesma forma? Para identificar quando é imigrante? A gente tem um trabalho muito forte, principalmente com os migrantes venezuelanos. E isso acontece lá, principalmente na região de Roraima, que é onde tem o maior número, né, de imigrantes vindo para o Brasil. Então, a gente trabalha, a concentração do nosso trabalho é em Roraima, principalmente nos municípios de Pacaraima e de Boa Vista. Então, ali a gente trabalha em parceria com outras agências das Nações Unidas, com o governo local e, inclusive, com as Forças Armadas, enfim, uma série de atores para apoiar essas comunidades, essas populações. Então, lá a gente desenvolve um trabalho, inclusive, de manutenção de espaços amigáveis para as crianças que estão abrigadas, né, para que elas tenham acesso à educação, à proteção e ao encaminhamento para os serviços que elas precisam para acertar documentação, para que sejam vacinadas, para que estejam em melhores condições de se organizar no país. Algumas iniciativas são realizadas em outras partes, né? Então, a gente tem ações em Manaus, em Belém, e até aqui em São Paulo, a gente apoiou, por exemplo, o governo municipal, né, a Secretaria Municipal de Educação, com a impressão de material, material para educação à distância, né? Agora, nessa fase da pandemia. Então, a gente ajudou com a impressão e com a chegada desse material às famílias na língua deles, né? No espanhol, no francês, enfim, porque não são só venezuelanos que a gente tem em São Paulo, a gente tem várias outras nacionalidades. Então é isso, assim, então a gente tem esses espaços de aprendizagem que a gente mantém lá em Roraima, onde a gente também provê alguns serviços de saúde e encaminha as pessoas para os outros serviços em que elas podem tirar documentos, serem vacinadas, terem o acesso aos serviços de saúde. Lá em Roraima também, a gente tem alguns monitores da área de água e saneamento, né? Então, até oferta de água a gente acabou provendo lá, porque a situação é muito, muito precária, né? Então, teve toda uma necessidade de apoiar com insumos básicos mesmo, para que o Estado, os municípios pudessem atender melhor essa população. E
Com a pandemia, quais são os principais desafios que a Unicef está tendo e em questões do âmbito de atuação, desde o início, quando foi implementado, até agora, quais são os que persistem e os que vocês estão tendo dificuldade, maior, tendo que se desdobrar mais durante a pandemia? Essa pandemia trouxe um desafio, vamos dizer, diferente para o Unicef, porque o Unicef nasceu da emergência, né? O Unicef tem essa especialidade da atuação na emergência, porque nós fomos criados depois da Segunda Guerra É, Mundial, justamente para atender, e a origem do nosso nome é de fundo emergencial, depois que ele se tornou um fundo permanente. A diferença acontece no momento em que a emergência acontece para todo mundo. Né? Então, geralmente, quando o Unicef apoia algum país numa situação de emergência, essa emergência está em um ou em alguns países, e aí todos os outros assim, vários outros vão apoiar, né? É, Você está me ouvindo? sim, sim, Tá, estou te tá ouvindo. bom. Não, porque deu uma congelada aqui na tela para mim. Então, só dessa vez o que aconteceu foi que todos os países estavam em emergência. Então, É, estava todo mundo enfrentando a mesma situação. Então, cada país teve que se reorganizar muito rapidamente com a sua própria equipe, com seus próprios recursos, para enfrentar rapidamente a situação. Também acho que o que tem de diferente é que alguns países entraram na crise mais antes e aí foram também ajudando com lições que foram sendo aprendidas muito rapidamente e a gente foi incorporando nos outros países. Aqui no Brasil, a gente teve que atuar numa frente que há muito a gente não fazia, né? Que é essa frente de atenção direta e de distribuição de itens de higiene, de limpeza, cesta básica, enfim, toda uma frente que o Unicef no Brasil já não achava que faria mais, né? Mas fazia todo sentido porque a gente estava numa crise muito aguda. Então, nós, em parceria com as diversas organizações da sociedade civil que o Unicef já tinha, a gente fez essa entrega direta para as famílias. Isso foi muito importante porque a gente precisava conter a transmissão do vírus, né, ajudar a conter a transmissão do vírus e desacelerar. Então, precisava ajudar as famílias a se protegerem do vírus, com itens de higiene, com itens de limpeza, e muito imediatamente depois veio a fome, né? E aí a gente acabou entrando em uma parte com a entrega de itens de alimentação. É, acho que tem alguns desafios que a gente enfrentou, mas que eles foram enfrentados com a força das parcerias, né? Então, muito rapidamente, várias empresas se mobilizaram e entraram em contato com a Unicef para apoiar, e nós muito rapidamente nos articulamos com as organizações da sociedade civil que estão na ponta. Então, foi assim, é uma fase difícil para todo mundo, todo mundo tendo teve que se readaptar muito rapidamente, mas também foi o momento em que a sociedade mostrou a sua capacidade de articulação e de resposta rápida, né? E isso é muito importante num momento como esse, ou seja, a gente só conseguiu porque tinha todos esses atores alinhados, né, e dispostos a agir rápido, e centenas de voluntários atuando na ponta. Enfim, acho que agora a gente tem os próximos desafios, né? Então, já tem um tempo que a gente está se preocupando e atuando na frente de como é que essas crianças voltam para a escola, como é que os serviços de proteção se aperfeiçoam para que as crianças estejam protegidas contra as diversas formas de violência, como é que as famílias voltam a vacinar, enfim, a gente vai ter aí um bom tempo aí ainda de desafios intensos para enfrentar. Para finalizar, Adriana, eu queria fazer uma pergunta com relação à forma como o governo brasileiro enxerga
a Unicef, porque tem vários casos de várias ONGs que às vezes passam até por riscos de vida, né? É, ONGs ambientais, às vezes na troca de governo, por questões políticas, acabam tendo dificuldade para atuação. Igual o Sérgio Vieira de Mello, né, em 2003, que foi fazer um trabalho para a ONU e acabou sendo assassinado. Então, como o governo brasileiro enxerga a Unicef? Vocês têm apoios? Vocês já tiveram dificuldades para atuar em alguma área específica por questão política? Como funciona? Então, o Unicef, para atuar no Brasil, ele precisa de um acordo formal com o governo brasileiro e esse acordo é renovado a cada 5 anos. É o que a gente chama de programa do Unicef, programa de cooperação com o Brasil, e ele é negociado, apresentado para o governo brasileiro, negociado, e os termos deste acordo são formalizados, né? Então, isso nos dá uma tranquilidade para continuar a nossa atuação, independente de qual seja o governo. A mesma coisa acontece no âmbito local, né? Então, a gente sempre articula com o governo estadual, com os governos municipais, a nossa forma de atuação. Tem documentos assinados, a parceria vai sendo fortalecida no dia a dia. É claro que em alguns momentos os desafios ficam mais intensos, né? Então, a- as trocas recorrentes de lideranças trazem desafios maiores, às vezes alguma divergência entre as diferentes instâncias do governo também trazem desafios, mas a natureza do Unicef permite que a gente vá superando esses desafios através do diálogo, né? Então, e com os diversos atores. Então, às vezes, em algum momento, a gente fortalece a nossa atuação no âmbito municipal, às vezes a gente fortalece no âmbito federal, estadual, para que as forças vão se compondo e a gente continue desculpe, e a gente continue atuando pelo interesse maior que é a proteção e a garantia dos direitos da criança e do adolescente. Ai, muito obrigada, Adriana. Agradeço pela sua presença, por separar um tempinho para nos dar essa entrevista. Eu agradeço de coração. E era Eu isso. que agradeço, Maiane. Deixa eu te passar o número, o 0800 para quem quiser apoiar, que eu não tinha de cabeça ali, agora eu já achei. Olha, é 0800 605 2020 para quem quiser entrar em contato por telefone para apoiar a Unicef. Mas eu também recomendo seguir a Unicef nas redes sociais, a gente está em todas, né? Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, enfim, até para vocês que estão nesse processo de formação, né, para quem está aí se preparando para ingressar nessa área de relações internacionais, enfim, das diversas áreas de formação em que vocês estão, é muito importante vocês se manterem informados e conhecerem as diversas possíveis frentes de trabalho para vocês, né? E ali a gente divulga não só o trabalho que a gente está fazendo, mas também oportunidades de consultoria, de emprego, de voluntariado, de estágio, enfim. Então, para vocês ficarem por dentro e poderem participar. Ah, muito interessante. Obrigada. Tá bom? Tá bom, obrigada. Obrigada, Maine. Tchau, Tchau, tchau. tchau.